Orar e adorar na tribulação é a chave da vitória. Não há vitória sem luta e não há luta vitoriosa sem oração. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. A palavra do Senhor diz: orai sem. Jesus diz: vigiai e orai. Melhor remédio, a oração na tribulação é o melhor remédio para o cristão. Amém? Está aqui a receitinha para você. Oração 3 vezes ao dia, para uma vida saudável, para melhorar o humor, eliminar todos os vírus e indicações de dor de cabeça e estresse do dia a dia. Olha lá, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Amém? Não é de tarde, de manhã ao meio-dia murmurarei, brigarei, me estressarei. Não, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmos 55, 17. Conhece alguém que está precisando desse remedinho? Não vale cutucar o esposo, a esposa, não, nem olhe do lado. Atos 16, 9 a 34. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? É uma passagem bem conhecida, mas é importante nós analisarmos todos os acontecimentos, para ver que Deus opera na minha e na sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele trabalha na nossa história. Tudo que acontece nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Amém? A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Deus está governando todas as coisas. O que aconteceu nesta passagem? Paulo teve uma visão de um homem que aparecia e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entendeu que Deus estava os direcionando para aquele lugar, e eles foram, obedeceram. Certamente Deus falará com você, talvez em sonho, através da palavra, mas Deus tem uma missão para cada um de nós. Amém? Paulo e Silas então, e juntamente com Lucas e Timóteo, porque Lucas é o que escreveu Atos, e quando você percebe, ele diz: fomos então à cidade assim, 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 é porque quem está relatando é Lucas. E eles foram para aquela cidade, e no sábado de manhã eles foram para oração. Como nós precisamos ter uma vida de oração. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através da oração. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oração mostra a dependência de Deus. Tudo que fazemos, precisamos orar primeiramente e colocar o Senhor à frente. Coloque o Senhor diante dos seus caminhos e Ele endireitará os seus passos. Nos negócios é importante orar. Em Tiago diz: vós que dizeis, tal ano iremos a tal cidade, ali trabalharemos e ganharemos e lucraremos. A Bíblia diz: não sabeis o dia de amanhã. Vocês devem dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Então tudo que precisamos fazer precisa ser através de oração. Paulo então, logo de manhã, foi à oração, e ele encontrou à beira do rio algumas mulheres que estavam lá, e ele já começou a ministrar. Paulo e Silas começaram a pregar o evangelho. A outra coisa que aprendemos é: devemos aproveitar as oportunidades, seja no seu trabalho, seja com seus vizinhos. Deus sempre estará dando oportunidade para você ministrar a palavra, para você contar uma bênção, dar um testemunho. Não é ficar: o Brasil está indo por água abaixo, você vê os problemas, as lutas. Não, sempre tragam a palavra de esperança. A Bíblia diz que o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu possa dizer uma boa palavra àquele que está cansado. Amém? E Paulo e Silas então começaram ali a falar de Jesus para aquelas mulheres. E havia uma mulher ali chamada Lídia, e a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela prestasse atenção na palavra. Deus, Ele trabalha conosco.
Deus coopera conosco na ministração da palavra. Amém? Quando você prega a palavra, não é você que vai convencer a pessoa, não é a sua eloquência, a sua sabedoria que vai fazer com que a pessoa creia no Senhor Jesus, mas é o próprio Deus que vai abrir o entendimento daquela pessoa. É o próprio Espírito Santo que trabalha no coração daquela pessoa. Por isso nós precisamos pregar a palavra, termos uma vida de oração e aproveitarmos as oportunidades e falarmos do amor de Jesus, porque o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Amém? Ali começou a igreja em Filipos. Depois Paulo vai escrever a carta aos filipenses, agradecendo aos filipenses, porque em muitas situações que Paulo passou, a igreja de Filipe o ajudou financeiramente em oração também. Amém? Ali estava surgindo uma igreja. Uma igreja surge muitas vezes através de uma pessoa. Uma igreja surge através de um pequeno grupo, de uma visita numa casa. Aqui, à beira-mar, no momento de oração, quando Paulo saiu para orar, ele encontrou aquelas pessoas, começou a ministrar e ali começou a igreja do Senhor naquela cidade. Quem sabe Deus vai te usar para começar uma igreja. Quem sabe Deus vai te usar para que muitas vidas possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? E Lídia aceitou Jesus, levou Paulo e Silas, os irmãos, para sua casa, insistiu para que eles fossem, pousassem ali, comessem, e eles ficaram ali vários dias, e a cada dia, no outro dia ele saiu para orar, e apareceu uma outra personagem, uma escrava, que havia um espírito de adivinhação, que na época era chamado um espírito piton, por isso algumas traduções falam uma pitonisa, que é uma pessoa usada em adivinhação, ou uma médium. E o que ela falava? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão pregando a palavra de Deus. Ué, ela estava falando alguma coisa errada? Não. Mas o inimigo muitas vezes tenta o quê? Confundir as pessoas. Você já viu aquelas pessoas falando assim, não, todas as religiões são boas, todas falam de Deus. Há vários caminhos, mas todos levam a Deus. É uma mentira. É bonito de se falar e de se ouvir, mas é uma mentira, porque a Bíblia diz que há só um caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas pastor, então como que nós vamos saber quando uma pessoa é de Deus ou não é, uma religião é de Deus ou não é? Simples. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Os que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Amém? Aqueles que são de Deus, os escolhidos do Senhor, Deus vai abrir o entendimento para que eles possam conhecer as Escrituras. Jesus diz que muitos não entendem, não compreendem as Escrituras, por quê? Porque os seus corações estão endurecidos. Mas quando nós nos quebrantamos, e quando em nós há um desejo sincero de conhecer a Deus, e conhecer a verdade de Deus, então Deus abre o nosso entendimento, para nós conhecermos o Senhor. Foi por isso que você chegou até a igreja. Deus usou alguém, com certeza, para que você conhecesse Jesus, conhecesse a palavra, mas foi o próprio Espírito Santo que ministrou o seu coração, que abriu o seu entendimento para você compreender e crer no Senhor Jesus. Amém? E aquela jovem, então, todos os dias estava ali perturbando Paulo e Silas. E Paulo, então, Silas, perturbado, repreendeu, expulsou aquele espírito maligno. Por que Paulo não expulsou no primeiro dia? Porque Paulo tinha discernimento espiritual. Ele sabia que ele mesmo escreveu em Efésios 6,10, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. O diabo sempre está armando uma situação, o diabo sempre vai querer usar uma pessoa para tirar você do foco, para tirar você da bênção.
para armar uma situação para te prejudicar. Paulo já estava entendendo que ali era uma armação do inimigo. Certamente Paulo se comoveu daquela jovem. Certamente Paulo sabia que era um espírito maligno que estava perturbando. Mas Paulo precisava pregar o evangelho. E o diabo estava usando aquela mulher para que ele fosse preso. Mas em tudo Deus tem um propósito, amém? Por isso nada passa desapercebido. Até as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, Deus transforma a maldição em bênção. Por isso a Bíblia diz em Romanos: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação na vida daquela escrava. E o dono da escrava ficou furioso. Por quê? Perdeu-se o lucro. Ele ganhava dinheiro com aquela escrava endemoniada. Então, ele agitou a cidade, falou com os magistrados pegaram Paulo e Silas, tiraram suas vestes, eles levaram uma surra de vara, e geralmente a surra dos romanos eram 40 chibatadas menos uma. Eu imagino que depois de 40 a pessoa muitas vezes poderia até morrer. Por isso havia até um número específico de quantas varadas a pessoa poderia levar. E não era aquela varada que os pais pegavam a varinha e batiam nos filhos, né? Não, era aquela surra. E eles foram colocados na prisão. E a orientação para o carcereiro é: guarde-os bem em segurança. E eles foram colocados no cárcere interior. Havia o cárcere externo e o interior. O externo tinha mais regalias. O interior eram para os presos mais perigosos. E os seus pés foram presos no tronco. Imagina a situação de Paulo e Silas agora. Presos com os pés nos troncos, as costas sangrando. Eles podiam estar questionando a Deus, sim ou não? Poxa Deus, nós estamos fazendo a sua obra, estávamos pregando a tua palavra, libertamos uma mulher de um cativeiro espiritual, e olha o que nos acontece. Por que o Senhor permitiu isso? Eles não estavam murmurando. A Bíblia diz: Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam ao Senhor. A terceira lição que nós aprendemos aqui: não importa a situação que você esteja passando, não importa se você está sendo injustiçado, não importa se você foi ferido fisicamente ou emocionalmente, não importa a dor que você está passando, em todas as situações, Deus vai te capacitar a você orar e adorar ao Senhor. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo e Silas estavam sofrendo, estavam sentindo aquelas dores, mas o que eles mais sentiam ali naquela prisão era a presença de Deus. Não importa o local em que você esteja, a situação externa da sua vida não pode abalar o seu interior, quando você está firmado no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Amém? Paulo e Silas, ali na prisão, as costas sangrando, os pés presos no tronco, eles estavam adorando e louvando ao Senhor. E um detalhe: os outros presos estavam ouvindo. Alguns certamente estavam dizendo: não, esses homens são loucos, apanharam, estão presos e estão adorando e orando. É isso que acontece muitas vezes quando vamos nos presídios. Primeiro, já quando vamos nos presídios, tem muita gente falando: vocês são loucos. Mas Deus tem um propósito nas situações difíceis. Deus opera no meio das crises. Seja qual for a tribulação que você está passando, Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer abençoar a sua vida. E Deus quer abençoar outras vidas através da sua vida. Amém?
Os outros presos estavam ouvindo. O carcereiro acho que não estava ouvindo, porque a Bíblia diz que ele estava dormindo, né? Só depois do terremoto que ele acordou. Mas os outros presos estavam ouvindo. Certamente alguns Deus já estava abrindo o entendimento, como Lídia, para conhecer a Deus através de Paulo e Silas. Você começa a perceber que em tudo Deus tem um propósito. Como Paulo e Silas iriam ministrar naquele local se eles não estivessem presos? Perto da meia-noite houve um terremoto. As portas dos cárceres se abriram. Aí o carcereiro acordou, e quando ele acordou e viu as portas abertas, ele falou: não, os presos todos fugiram. Porque qual é o preso que tendo a oportunidade de fugir não vai fugir? Só os crentes. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, né, estava no presídio, de repente eu olhei numa cela ali e vi um buraco de fora a fora, um túnel. Passava cela em cela. E geralmente, a última cela que já dá para o muro é dos evangélicos. Os próprios diretores do presídio reconhecem que os evangélicos são diferenciados dentro do presídio. Se você não sabe, quando um preso se converte dentro do presídio, ele vai para a cela evangélica. E a facção que domina os presos ali, a disciplina dos presos, os próprios presos chegam no novo convertido e falam assim: olha, você aceitou Jesus mesmo, irmão? É de coração? Olha, é isso aí, hein? O caminho é esse, viu? Beleza, parabéns. Só que tem uma coisa: a partir de hoje, se a gente pegar você fumando, usando droga, fazendo alguma coisa errada, você vai apanhar. E não é com vara, não, é. Deus usa até o ímpio para fazer com que a obra de Deus cresça. E ali os crentes estão na cela evangélica, irmãos, eu fico despreocupado, porque estão crentes mesmo. Eu já vi pessoas crônicas nas drogas serem libertas na cela evangélica, serem curadas na cela evangélica, serem batizadas com o Espírito Santo na cela evangélica. Já ouvi de agentes penitenciários ir lá na cela evangélica e chamar o pastor preso lá, falou: ó, pastor, o senhor poderia nos acompanhar, porque o troço ruim pegou um preso lá e a gente não sabe o que fazer. E o crente preso tem que ir lá libertar o outro preso 2 vezes. E eu vi aquele túnel lá, né? E depois teve uma fuga. Os presos fugiram, mas os que estavam na cela evangélica ficaram. Teve até reportagem, perguntaram para os presos: mas e aí, vocês não fugiram? Teve oportunidade e tal? Não, porque agora nós somos filhos de Deus. E como crente nós não podemos sair pelo buraco, nós vamos sair pela porta. Nós vamos aguardar a justiça dos homens, vamos pagar o que devemos para podermos sair. É uma benção, né, irmãos? Mas você acha que os agentes penitenciários aplaudiram eles? Não, foram tudo para o castigo, porque tinham que ter falado do túnel. É assim, irmãos. Às vezes você fazendo certo, você vai padecer. Mas a Bíblia diz em Pedro: nenhum de vós padeça como homicida, como malfeitor, ou como alguém se intromete em negócios alheiros. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Por isso Paulo e Silas estavam glorificando a Deus. Lembra quando Pedro também foi preso e foram açoitados porque estavam pregando o nome de Jesus? Eles saíram alegres depois de apanharem, glorificando a Deus por haverem sido achados dignos de padecerem pelo nome do Senhor. Jesus diz que quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem, por vocês serem meus discípulos, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque assim sofreram os profetas que foram antes de vós. Exultai e alegrai-vos. Amém? Quando o soldado então viu que era algo sobrenatural, aquele soldado pediu luz, o carcereiro pediu luz, e entrou na cela, e se prostrou diante de Paulo e Silas, e ele disse: senhores, o que é necessário fazer para ser salvo?
Um homem que achava que estava livre, mas estava preso, condenado espiritualmente. E agora rogando a um preso que mostrasse o caminho da verdadeira libertação. Que bênção, irmãos. É assim que Deus faz. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro levou então Paulo e Silas para sua casa. O próprio carcereiro lavou-lhes as feridas, os vergões. E Paulo e Silas pregaram para sua família. E ele e a sua casa foram batizados naquela mesma noite. Olha que bênção. Em tudo Deus tem um propósito. Hoje nós vemos quantos agentes penitenciários que são irmãos em Cristo Jesus. Agentes da federal, agentes dos presídios estaduais, e isso tem nos ajudado muito na obra do Senhor, e precisamos orar por esses irmãos, porque não é um trabalho fácil, é uma das profissões mais estressantes, de policiais, de agentes penitenciários, agora de professores, porque a juventude, a adolescência está muito difícil de se lidar. Nós precisamos então orar por essas pessoas, mas Deus está levantando homens e mulheres e colocando eles em locais estratégicos para que a obra de Deus possa crescer e alcançar muitas pessoas. Amém? No outro dia, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Eles iam ficar só presos aquela noite. E aí Paulo e Silas falaram: não, nós somos cidadãos romanos. Primeiro que vocês não podiam nos espancar e nem nos prender sem um julgamento. É a lei. E aí os carcereiros avisaram os magistrados temeram, porque agora eles poderiam sofrer retaliações por causa disso. E eles foram implorar para que Paulo e Silas pudessem sair da cidade. Agora, Paulo e Silas não sabiam disso antes de apanhar e antes de serem presos. Por que eles não falaram nada? Por que eles passaram pela surra? Já antes de tomar a primeira varada, se fosse eu, já falava: opa, espera aí que eu sou romano. Vocês não me julgaram, não me condenaram. Porque em tudo eles sabiam que Deus tinha um propósito. E o propósito maior, e o milagre maior, não foi o terremoto e as portas dos cárceres se abrirem. O propósito maior era a salvação daqueles presos, a salvação do carcereiro e da sua família. Amém? Então, em muitas tribulações que talvez eu e você estamos passando, primeiro, Deus vai usar o nosso testemunho para alcançar outras pessoas. Segundo, Deus quer alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Eles vão ver você, mesmo em meio à luta, tribulação, louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. E o Espírito Santo vai estar ministrando em toda essa situação. Eu lembro de um testemunho de um jovem dentro do presídio, Márcio Gregório de Oliveira. Ele já estava louco dentro do presídio, viciado em álcool, drogas, estava louco. Não conseguia nem ficar com os outros presos na cela. Nenhum dos presos conseguia suportá-lo. Tentava suicídio, louco. Tiveram que colocá-lo numa solitária. E ali ele estava, nu, barbudo. Ali ele comia, ali ele fazia as necessidades, uma cela escura. Mas um dia ele ouviu os próprios presos fazendo o culto e cantando o hino. E o hino que eles cantavam era: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E ele conta que ele ouviu aquele hino, o Espírito Santo abriu o coração, o entendimento dele, caiu de joelhos, as lágrimas desceu e ele aceitou Jesus. Deus o libertou daquele espírito de loucura, ele estava endemoniado. Ele foi transferido para o presídio de segurança máxima,
E ali eu tive a oportunidade de dar o estudo bíblico de batismo para ele. Fiz o batismo dele. Ele saiu do presídio. Foi o primeiro que nós recebemos na Casa de Apoio Nova Criatura. Porque nesse tempo muitos irmãos estavam saindo do presídio convertidos mesmo. Nós estávamos acompanhando. Ouvíamos o testemunho dos presos em relação aos crentes. E ele saiu e não tínhamos como ajudá-los. E Deus colocou esse plano, esse projeto, esse sonho de termos uma casa de apoio para recebermos aquelas pessoas que estavam saindo da criminalidade, das drogas, do álcool, que perderam tudo, mas queriam recomeçar as suas vidas em Cristo Jesus. E aí começamos a casa de apoio, ele foi o primeiro que nós recebemos. Depois conheci uma irmã da igreja, fiz o casamento deles. E hoje ele é pastor para a glória do Senhor. Amém? Em tudo Deus tem um propósito. Mas a sua vida, os presos nem imaginavam que enquanto eles estavam cantando e louvando, o Espírito Santo estava ministrando na vida de um homem que estava numa solitária, sem perspectiva nenhuma, sem nenhum tipo de saída. Mas Deus opera em situações impossíveis. Amém? Deus é o Deus do sobrenatural. Por isso que não importa a situação que você esteja passando. Talvez as feridas que você está carregando não são feridas físicas, mas as feridas na alma. Porque há feridas que doem mais do que uma surra física. Há palavras que ferem mais do que varas e açoites. Elas continuam machucando a nossa alma, o nosso coração. Mas quando louvamos e adoramos ao Senhor, Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus traz refrigério para a nossa alma e para o nosso espírito. Amém? Não importa a situação que você esteja passando. Talvez está difícil na sua casa. Talvez a prisão que você está vivendo, talvez é dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, ou é uma prisão que você mesmo está vivendo. O Senhor Jesus vai mandar um terremoto, e Ele vai ministrar libertação. Nem sempre a resposta vem como nós queremos, mas Deus vai operar o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Amém? Vamos nos colocar em pé. Coloque a sua vida diante do Senhor. O primeiro propósito que você vai firmar com o Senhor nesta manhã é dizer: Deus, me capacita a ser fiel, Senhor. Eu quero te adorar, eu quero te louvar em toda e qualquer situação. Paulo, depois escrevendo aos Filipenses, na mesma cidade onde ele passou esta tribulação, ele disse: eu já estou instruído por Deus, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo e Silas estavam orando e adorando ao Senhor na prisão. Eles não estavam pedindo por libertação. Se Deus nos libertar, glória a Deus. Mas se Deus não nos libertar, nós continuaremos adorando a Ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, condenados à morte, antes disso eles disseram ao rei, porque o rei disse: quem poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos e desta fornalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, mesmo que venhamos a morrer, nós não negaremos, nós não abandonaremos, nós continuaremos sendo fiéis a Ele. Há um hino muito bonito que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. É assim na sua vida? Não importa a luta que venhamos a passar, irmãos, a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Toda situação que você passar, Deus tem um propósito, Deus quer ser glorificado nesta situação, e depende da nossa atitude em meio a essas situações, para Deus realizar a obra dele.
que você continue louvando, que você continue adorando, que as pessoas possam testemunhar que a sua vida não é uma vida de murmuração, de reclamação, mas é uma vida de adoração, de louvor, de rendição ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo que fala aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a sermos fiéis até a morte. Não importa as lutas, as perdas, as vitórias ou as aparentes derrotas que venhamos passar, as injustiças, as calúnias, as feridas, nós queremos continuar adorando e louvando e servindo ao Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, a nossa vida, a nossa existência, para que outras pessoas possam te conhecer, para que outras pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, o maior milagre não é a cura, não é o livramento, mas é a salvação, é a conversão de vidas ao Senhor. Usa-nos, ó Pai, dá-nos um testemunho aprovado diante do Senhor e diante dos homens. Encha-nos do teu Espírito Santo. Não importa, Senhor, a luta, a dor, que o Senhor derrame o seu bálsamo sobre nós, que o Senhor derrame a sua graça, que em todo tempo e lugar podemos levantar mãos santas, sem ira nem contenda, para adorar o Senhor, que em toda situação o nosso coração não se contamine, mas permaneça puro diante da tua presença. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Eu sei que muitos estão passando por lutas, por sofrimentos. Somente o teu Espírito Santo pode dar a graça, somente o teu Espírito Santo pode dar a solução, a vitória. Somente o teu Espírito Santo pode nos capacitar a nos alegrarmos no Senhor na tribulação, a adorarmos ao Senhor e louvarmos ao Senhor, e ver os milagres do Senhor acontecendo em nós e através de nós. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, cada família aqui representada, cada situação que nós estamos vivendo e passando, seja como família, seja como nação, que o teu nome seja glorificado e exaltado, e que vidas possam se converter ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família agora e sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Vai nesta fé, vai nesta firmeza. Que o Senhor seja contigo por onde quer que andares. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.